Boa tarde, quase boa noite. Vamos retomar aí as sessões. E iniciando, então, a conferência do dia, que será proferida pela professora Marieta de Moraes Ferreira, com o título Ditadura Militar e Ensino de História. A professora Marieta possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, também. Foi coordenadora nacional do mestrado profissional em Ensino de História entre 2013 e 2017. É professora emérita no Instituto de História da UFRJ. Foi professora visitante da Sciences Po, 2006, e coordenadora do programa de História Oral do CPDOC entre 92 e 95. E também foi editora da Revista Brasileira de História entre 2009 e 2013. Presidente da Associação Nacional de História Oral e presidente da International Oral History Association e também diretora do CPDOC. Foi pesquisadora e professora titular do CPDOC da FGV entre 99 e 2005, entre 78 e 2012, e editora da revista Estudos Históricos, né, também publicada pela FGV, pelo CPDOC. Atualmente é coordenadora do programa FGV Ensino Médio, diretora executiva da editora FGV e coordenadora do projeto binacional interdisciplinar Capital Cities from Nation to Globalization. Aliás, um projeto que se encerrou em 2016. É bolsista de produtividade do CNPq, membro do conselho editorial de diversas revistas nacionais e internacionais e com experiência na área de história, enfim, com foco em Brasil República. Bom, eu agradeço muito a professora Marieta e imediatamente passo a palavra para a gente ouvir, então, a conferência Ditadura Militar e Ensino de História. Tá. Bom, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço mesmo essa oportunidade de falar sobre ensino de história. E agradeço muito ao Felipe, Angélica, de terem aberto um espaço para discutir, para falar de ensino de história, né? Eu tenho, ao longo dos últimos anos da minha carreira, como professora, como pesquisadora, me dedicado muito a essa área de ensino de história. E tenho também falado e me apresentado em muitos seminários, congressos, mas sempre relacionados com a área de ensino de história, que até é uma discussão que cresceu muito nos últimos tempos. Mas, muitas vezes, em eventos e seminários específicos sobre determinadas temáticas, como é o caso desse, né, sobre ditaduras brasileira numa perspectiva comparada, não é muito comum que se abra um espaço específico para falar de ensino de história. Então, eu agradeço imensamente aos organizadores essa oportunidade de poder estar aqui discutindo um pouco com vocês as minhas preocupações, as minhas reflexões. Também me sinto profundamente honrada de ter aqui ao meu lado, nessa mesa, o professor Marcos Napolitano, né, uma referência fundamental para todo mundo que estuda ditadura civil-militar no Brasil. Então, eu fico muito satisfeita de poder estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. Bom, este prédio, né, que vocês estão vendo aí, essa foto, é do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o chamado IFIX, que fica no Largo de São Francisco. Tá? Eu coloquei essa foto exatamente porque as minhas pesquisas, de uma maneira geral, têm estado muito direcionadas para o curso de História da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e, posteriormente, do
próprio IFIX, né? E, dentro dessa perspectiva, eu vou falar também um pouco do impacto da ditadura militar para o curso de História na Faculdade Nacional de Filosofia e, posteriormente, no IFIX. Bom, eu queria começar falando dos desafios da atualidade, né? Hoje, nós vivenciamos, nos últimos anos, por isso que eu estou vendo ali as professoras da educação básica, espero que eu queria, falei para a Angélica e para o Loreno, chamam os professores da secretaria, que eu gosto de conversar, de falar com eles, né? Porque, muitas vezes, essas questões, essas temáticas, nem sempre, né, recebem a devida atenção nas universidades, né? Mas eu acho que uma questão fundamental nesse momento, né, é o uso, né, já foi aprovada a Base Nacional Curricular, onde ainda as temáticas, o que vai se estudar, como é que a ditadura militar entra dentro desse elenco de temas, né, que a Base Nacional Curricular abre espaço coloca para ser implementada, a reforma do ensino médio, né, e a formação dos professores e a reformulação das licenciaturas. Então, eu acho que essas questões, elas são questões absolutamente atuais, especialmente a questão da reforma do ensino médio. Essa reforma, como vocês se lembram, foi aprovada em 2017 no governo Temer, né? E, no momento, ela se encontra na Câmara dos Deputados. Ontem, inclusive, o noticiário da imprensa chamava atenção para, finalmente, um acordo das lideranças acerca do que seria a reforma da reforma do ensino médio, né? Essa pauta ela é muito importante, né? E ela tem muito a ver com as reformas e com as questões que foram colocadas na ditadura militar, né? Quando a gente pensa, vamos esquecer a ditadura, mas eu acho que a gente não pode esquecer, né? Por N motivos, mas aqui no meu foco particular é que tem muitas questões que foram colocadas naquela época que foram silenciadas ou postergadas, mas quando a gente menos espera, elas voltam novamente à cena, né? E hoje, essa discussão em torno da reforma do ensino médio, né, que está em pauta, o grande tema, né, a grande divergência entre o Ministério da Educação do governo Lula e as oposições conservadoras é em torno de uma coisa, talvez vocês nem acompanhem essa discussão, mas é a sigla FGB, não é FGV, é FGB. O que quer dizer isso? Formação Geral Básica. E uma briga e uma discussão em torno da carga horária. O que será da formação geral básica e qual é a carga horária que deve ser contemplada, né? Na verdade, os setores conservadores defendem um enxugamento da carga horária dessa base, dessa formação geral básica, né, em prol de uma ampliação das chamadas conhecimentos profissionalizantes, né? Enquanto os setores mais progressistas, mais à esquerda, continuam defendendo que essa formação geral básica deve contemplar uma carga horária maior de disciplinas científicas, ou que retorne, inclusive, com a disciplina de história, né? Geografia, sociologia, filosofia, que estavam absolutamente postergadas, né, ou enxugadas, diluídas na reforma anterior, né? Então, como eu disse a vocês, isso que hoje está na pauta, é discussão de hoje, do dia desta semana, e que impacta profundamente, que muitas vezes na universidade, né, nas graduações, na pós-graduação, a gente não presta muita atenção nessas discussões. Mas essas discussões são muito importantes, porque elas definem qual será o mercado de trabalho.
para além da questão mais, digamos, filosófica, ideológica, porque o ensino de história é fundamental para a defesa da democracia, para a defesa de valores democráticos, mas existem até questões muito pragmáticas, né? Em função desse tipo de reformulação curricular, de reformas, isso impacta profundamente o mercado de trabalho, né, dos futuros licenciandos das nossas graduações de História. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre pensar e refletir sobre essas questões, né? Dando seguimento, feita essa articulação entre os problemas, os desafios de hoje, né, e o contexto da ditadura militar, eu decidi, né, ter como estratégia para apresentar ter essa conversa aqui com vocês, eu acho até super pomposo, conferência, eu prefiro chamar isso de uma palestra ou uma troca de ideias, né? Na verdade, em 3 eixos, né? Que é o ensino de História e a repressão nas universidades, e aí eu vou focalizar fundamentalmente a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e, posteriormente, o IFIX, o FRJ. A nova legislação é a reformulação da educação básica na ditadura e o ensino de História sobre a ditadura. Então, são 2 coisas. Uma coisa é o ensino de História na ditadura e outra coisa é o ensino de História sobre a ditadura, tá? Dando seguimento na minha apresentação, eu gostaria também de retomar um pouco os desafios dos anos 50, final dos anos 50 e a virada para os anos 60, né? Onde estava em pauta uma grande discussão e uma demanda intensa sobre um novo ensino de História, né? Exatamente era um contexto das chamadas reformas de base, especialmente da reforma universitária, a discussão da Lei de Diretrizes de Bases da LDB de 1961, a discussão no Conselho Federal de Educação de reformulação dos cursos de História, né? Então, todas essas questões, né, elas estavam impactando fortemente isso na final da década de 50, especialmente depois com o governo Jango, que isso vai se intensificar ainda mais, e essas questões sobre um novo ensino de História entra na pauta, né? E aí a gente vê quem são os atores que estão reivindicando e que estão colocando em pauta essa defesa de um novo ensino de História. Em primeiro lugar, os professores da educação básica, né? Defendendo, criticando uma concepção de história focada numa história política, dos grandes heróis, dos grandes personagens, de uma história administrativa e diplomática, né? Defendendo uma maior importância para os estudos da história do Brasil, da história recente, uma valorização da história da África e uma diminuição do número de disciplinas. Então, uma série de questões que voltam à cena, né, depois da redemocratização, especialmente já no século XXI, quer dizer, de falar da importância da história da África, de falar da história, de valorizar a história recente e a história do Brasil, isso já era uma pauta colocada pelos professores no final dos 50 e início de 60. Também os alunos dos cursos de História se manifestavam, se organizavam, né? Há uma associação dos alunos de História nesse começo dos anos 60 e que reúnem congressos, fazem reuniões e colocam em pauta também as suas questões. Um novo perfil de licenciatura, uma defesa de história social e econômica, uma história conectada com a atualidade, a mudança do ensino de história nas escolas secundárias, a alteração dos livros didáticos, todas essas questões estavam em pauta, eram reivindicações colocadas pelos alunos das
dos cursos de História das universidades, e até alunos secundaristas também se engajavam e se manifestavam nessas questões, né? O próprio MEC, aí leia-se MEC do governo João Goulart, também estava engajado nesse tipo de questão, né? Preocupado com a formação de professores, produção de novos materiais didáticos, a defesa da história recente, enfim. E até o investimento numa coleção, que eu não sei se vocês lembram, da chamada História Nova, dirigida pelo Nelson Werneck Sodré, e que contou com vários professores exatamente da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, tipo Falcon, Manuel Maurício, enfim, uma série de alunos, Werneck, de pessoas que se engajaram nessa escrita de uma história que fizesse frente àquela história conservadora, tradicional, né, onde os grandes manuais didáticos eram liderados por Borges Hermida, Sotomayor, que eram os homens que escreviam livros didáticos que eram distribuídos e vendidos e divulgados na educação básica, né? Então, essa era uma pauta, né, que estava a todo vapor no finalzinho dos anos 50 e nos anos 60. Né? E exatamente o que vai acontecer? Né? Exatamente a ruptura e o corte de todas essas discussões e de todas essas demandas, com a ditadura militar, com as reformas educacionais que vão ser implementadas. Né? A questão da reforma universitária de 68, né, que vai, não vou entrar aqui em detalhes disso, que não temos tempo para isso, mas que vai, de uma certa forma, incorporar uma série de temas que já vinham em pauta anteriormente, né, inclusive pelo movimento estudantil, pela discussão dos movimentos docentes, né, e que a reforma universitária da ditadura militar vai, de alguma forma, incorporar alguns aspectos de uma forma autoritária e também atualizar com outras perspectivas. Né? Mas, de toda forma, há uma mudança substantiva, né, na reorganização da universidade, com a extinção das cátedras, a reestruturação dos cursos, a instituição do regime de créditos, né, e, principalmente, também, né, a implementação de ações de repressão e de controle da universidade. Né? E aí eu quero explorar um pouco aqui exatamente um aspecto da minha pesquisa pessoal, que é sobre a questão do curso de História da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e, posteriormente, do IFIC. Eu queria até falar deste livro, se alguém depois tiver interesse, que se chama Universidade e Ensino de História. É um livro que eu organizei, tá? Mas que ele tem um capítulo que é sobre o IFIX, o curso de História do IFIX, mas ele contempla também várias universidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, né, Rio Grande do Norte, até a USP também. Nem todos os artigos que estão inseridos aqui tratam exatamente do período da ditadura militar. Alguns focalizam esse período, outros trabalham em recortes temporais diferenciados. Tá? Mas, de qualquer maneira, no caso particular do meu trabalho, eu focalizo exatamente neste livro, o IFIX, né? E o curso de História. Já num outro livro que eu escrevi anteriormente, A História como Ofício, eu focalizo aí a trajetória dos cursos de História no Rio de Janeiro, na Universidade do Distrito Federal e depois na antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Né? Bom, e aí, qual é o caso? Essa aqui é uma foto, né, do prédio da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, na Avenida da Graça Aranha. Né? E a Faculdade Nacional de Filosofia, ela foi criada em 1939, né, como uma universidade da Universidade do Brasil, como uma faculdade que integrava a chamada Universidade do Brasil. Né? E ela reunia praticamente
todas as licenciaturas, né? Matemática, física, química, biologia, história, geografia, ciências sociais, filosofia, tudo isso estava englobado nesta Faculdade Nacional de Filosofia e estava sediado aqui neste prédio, né? Essa faculdade, ela teve uma relevância e uma importância muito grande, porque ela reunia um conjunto, né, de professores, de alunos, mas principalmente de grandes personalidades, né? Então, nessa faculdade estavam reunidas pessoas do calibre de Darcy Ribeiro, Vitor Nunes Leal, Evaristo de Moraes, Leite Lopes, Álvaro Pinto, Marieda Linhares, enfim, uma lista enorme de pessoas de grande relevância na história política brasileira nesse final dos anos 50 e dos anos 60. Né? Então, esses grandes personagens que estavam alocados nessas diferentes disciplinas, por exemplo, Leite Lopes era um professor de física de grande relevância, né? Darcy Ribeiro, Vitor Nunes eram do curso de Ciências Sociais, né? Álvaro Vieira Pinto, que era do curso de Filosofia, Marieda Linhares, do curso de História, enfim, a Faculdade Nacional de Filosofia era um centro nevrálgico de grande discussão e muitos dos seus professores, eles eram não só figuras de destaque nas suas áreas políticas, nas suas áreas acadêmicas, mas eles eram também figuras públicas que estavam engajadas na luta política do governo João Goulart. Né? Quem é Darcy Ribeiro? É o cara que está planejando liderando o planejamento da Universidade de Brasília. Né? Quem é Vitor Nunes Leal? Chefe da Casa Civil, e por aí vai. Quer dizer, eram nomes engajados na política nacional de grande envergadura, cuja participação e presença a transcendia até o seu lugar na Faculdade Nacional de Filosofia. Né? Então, o que acontece com a ditadura militar? Grande parte desses grandes nomes são caçados, perseguidos e afastados. Né? Logo é instalada, nos primeiros meses da ditadura, né, do golpe, um IPM para apurar a infiltração comunista na Faculdade Nacional de Filosofia. Né? E há, consequentemente, todo aquele processo de perseguição de algumas pessoas, mas de depoimentos, mas, no final, no frigir dos ovos, ainda nessa altura dos acontecimentos, esse inquérito é esvaziado, né, e não há nenhuma preocupação. Foram caçadas essas grandes personalidades políticas, mas aqueles professores que estavam fundamentalmente engajados na sala de aula, nas suas atividades docentes, ficaram, de alguma forma, protegidos, não foram objetos do foco maior da perseguição. Embora fossem também perseguidos, a Marieda Linhares ficou afastada 1 ano fora do Brasil, mas acabaram voltando e reassumindo os seus lugares, na antiga ainda Faculdade Nacional de Filosofia. Mas a questão é que a reforma universitária vem, né, em 68, e, com isso, já a Universidade do Brasil, né, como conhecida pelas ações de intervenção dos governos federais na universidade, antes mesmo da reforma, a Universidade do Brasil já era, digamos assim, tipo um laboratório para a implementação da reforma. E, com isso, antes mesmo da reforma, a Faculdade Nacional de Filosofia foi desmantelada, com a criação 2 novos institutos. Então, quem era curso de Física virou Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto de Letras e, né, História, Ciências Sociais e Filosofia passaram a se constituir no famoso IFIX, né, que vai reunir essas 3 áreas. Né? E é aí, né, que realmente, com o AI-5, né, e com o 477,
com a instalação das ASES, né, nas universidades, aquelas agências que ficavam vinculadas, né, às reitorias e que funcionavam, né, como agentes de espionagem e de repressão e de indicação de toda a movimentação considerada suspeita e de repressão, né? E é nesse contexto que a repressão vai se abater, eu acho, de forma muito intensa e acho até diferenciada, né, em relação a outras universidades, né? Eu acho que a questão da própria discussão, do acordo, da negociação, eu acho que ele é muito diferenciado, dependendo do grupo, dependendo do setor e dependendo da universidade. Evidentemente, até se vocês lerem aqui esse livro, fazer um pouquinho mais do marketing, né, vocês vão ver que a Universidade do Paraná, de fato, a Federal do Paraná, meio que passou incólume e ainda conseguiu recursos, implementou sua pós-graduação, que foi uma das primeiras pós-graduações que foram instaladas, né? A própria Universidade Federal Fluminense, onde eu estudava, não é que não houvesse repressão, não é que não houvesse perseguições, né? Não é que não houvesse ações repressivas, mas era de forma diferenciada, né? Como as coisas aconteciam, por exemplo, na UF e como elas aconteciam na UFRJ e na Faculdade Nacional de Filosofia, né? Com isso, a Faculdade Nacional de Filosofia ela perdeu 8 professores cassados, o que significa, dentro do universo de professores que eles tinham, né? E comparativamente em relação a outras universidades, foi um número bastante expressivo, né? Além de pessoas que não foram cassadas, mas que se afastaram, se licenciaram, tipo Falcon, que ficou afastado muito tempo, o Zé Luiz Werneck da Silva, que também ficou afastado muito tempo. E aí entramos nessa questão do ensino de história na ditadura na universidade, neste estudo de caso que eu estou apresentando aqui para vocês, no curso de História do IFIX, né? A gente tem, de fato, ali, não as cassações que impactam a vida daquelas pessoas, né, que são totalmente afastadas, né? Muitas delas saem do país, são exiladas, perseguidas, enfim, mas também o impacto do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da estruturação e da desestruturação do curso, né? Que a gente vê o curso de História, né, do IFIX, nessa altura já não existe mais Universidade do Brasil, nem Faculdade Nacional de Filosofia, né? A partir de 67, neste caso particular, nós já temos o FRJ e Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né? A gente percebe uma total desestruturação do curso, uma desorganização da grade curricular, uma total instabilidade do corpo docente, uma alta rotatividade dos professores, fechamento da biblioteca, transferência sucessivas para 3 prédios, né? E concentração de todos os estudos, de toda a carga horária da universidade para história antiga e medieval, né? E total esvaziamento das áreas de Brasil e de contemporâneo. Para vocês terem uma ideia, a carga horária de história antiga e medieval era 75 horas por ano. De contemporânea era 31. Quer dizer, quando a gente fala disso, né, desse tipo de desestruturação do curso, e totalmente na contramão daquilo que eu tinha dito antes, quer dizer, esse final dos anos 50 e início dos anos 60, todos os movimentos eram para aumentar a carga horária de história recente, aumentar a carga horária de história do Brasil, né, ampliar os estudos que conectassem com a realidade, né? E o que a gente percebe neste curso, né, da UFRJ é exatamente o desvirtuamento, né, e o arrasamento desse curso, né, que vai se recuperar muito tempo depois, né? Para vocês terem uma ideia, há uma tentativa, vocês podem ter, mas por
por quê? Né? Por que o curso de História da UFRJ enfrentou esse tipo de destruição? Eu chamo mesmo de destruição, porque eu não acho que a USP foi destruída assim, não acho que a UF foi destruída assim, está entendendo? Ou a UFMG, né? Eu acho que é preciso, também eu chamaria a atenção da importância também para a gente estudar os cursos de História, que é um tipo de conteúdo, de conhecimento pouco explorado, essa historiografia de que curso de História nós temos, como ele se desenvolve, como ele evolui, né? Quais são os impactos que ele sofre em diferentes momentos, né? Enfim, eu acho que, enquanto outras universidades estavam abrindo os seus cursos de mestrado, o curso de História na UFRJ, houve uma tentativa de abertura em 1971, mas ele vai ser reconhecido apenas após a anistia, em 1982, quando Eulália Lobo, exilada, vai assumir a coordenação desse programa, né? Então, por que isso, né? Na verdade, eu acho que havia esse passado, né, da Faculdade Nacional de Filosofia. Eu acho que também tinha a figura do Eremildo Viana, né, que funcionou como um elemento, né, de ação da repressão dentro da faculdade, né? Aqui no meu texto, eu até não vou ler aqui para não me alongar, mas depoimentos de professores, né, que saíram, ou alguns até que entraram naquele momento, de como era o clima, né, de como era, eu acho que temor, medo, né, em todo lugar tinha. Eu entrei na universidade em 1969, na UF. Aliás, eu fui para a UF, eu morava no Rio de Janeiro, mas as pessoas diziam assim, não vai para a UFRJ, não, lá é terra arrasada, lá a polícia está dentro da sala de aula, está entendendo? Enquanto, né, eu tenho uma colega que fez um estudo sobre as ASES na UF, né, e ela sempre dizia assim, não, você fica dizendo que na UF não teve repressão. Não é isso que eu estou dizendo, que na UF não teve repressão. Claro que teve repressão, mas era muito diferente, né? O que a gente lia, né? A bibliografia que se estudava na UF. Agora saí do terreno da análise, estou falando da memória da aluna de História do curso da UF, nesse período da ditadura militar, né? Mas, enfim, então eu acho que é muito importante a gente acompanhar também, né, esse processo de destruição, de manipulação, né, do que acontece com esses cursos de História durante a ditadura militar. Mas, seguindo adiante, agora eu já entro, para não me alongar mais, eu entro já na questão da ditadura militar na educação básica, né, e na reforma de 1971. Né? Se tivemos uma reforma universitária, tivemos também uma reforma em 1971, que, aliás, o Sucupira disse que o grande problema é que a reforma universitária e a reforma na educação básica não foram articuladas. Então, havia distorções entre essas duas ações governamentais da ditadura, né? Mas o principal problema, né, da reforma da educação básica, em 1971, era a modificação do sistema escolar. Né? Quem era daquela época, acho que aqui não deve ter muita gente daquela época, acho que você era aluno, né, mais ou menos, mas modifica-se, né, a estrutura com a implementação do ensino obrigatório agora de 8 anos, e você tem uma estrutura da educação básica dividida em primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau, do primeiro ano à 8ª série, né, e segundo grau, que corresponderia ao que hoje a gente chama de ensino médio. Mas como é que essas reformulações, né, impactam o ensino de história? Né? Elas impactam fundamentalmente, olha a conexão com os tempos presentes, né? A criação das áreas. E a criação das áreas, naquela época, se chamava comunicação, expressão, ciências e estudos sociais.
né? E a questão das áreas tinha esse papel de diluir as disciplinas, né? E era uma reforma educacional que tinha um objetivo maior de fazer um ensino profissionalizante e técnico. A ideia era que, inclusive, o segundo grau tivesse um caráter terminal, nesse sentido, desestimulasse uma grande parcela da população, evidentemente setores populares da escola pública, a não se engajarem, né, em perspectivas de irem para o ensino superior, né? Essa ideia, né, de um ensino profissionalizante e técnico, né, levava, de fato, né, à criação de estudos sociais, né? E nessa criação de estudos sociais era exatamente a junção, o fim da disciplina de História e Geografia e a criação, essa mistura, né, de estudos sociais. Vou dar depoimento também agora. Eu, quando comecei a dar aula na educação básica, exatamente no ensino do primeiro grau, dei na quinta, na sexta, na sétima, no oitavo, tudo era estudos sociais. Não existia a disciplina História nem Geografia. Evidentemente, isso diluía profundamente, né, o ensino dessas áreas, né? Porque quem dava aula, os livros didáticos, né, eram livros que eles estimulavam que fossem livros que juntassem História e Geografia. Eu me lembro que até o Sérgio Buarque fez um livro que a gente considerava aquilo assim uma maravilha, a gente poder usar o livro do Sérgio Buarque, está entendendo? Era um livro de quinta a oitava série. Mas não eram os livros que eram adotados pela secretaria, né? Embora, naquela época, não houvesse um PNLD, está entendendo? Como depois, no período democrático, né, após a abertura política e tudo, você vai ter essa política de PNLD, de compra de livro, distribuição de livro, todas essas coisas. Mas, ainda assim, havia um controle forte dos conteúdos dos livros didáticos, né? E havia parcerias entre o FENAME, que era um órgão do MEC, e as editoras privadas, no sentido de estimular que tipo de autor, que tipo de abordagem, né, que seriam os livros que deveriam ser adotados, né, e que deveriam ser comercializados, né? Ainda nesse momento, ganha vida nova, né, os livros de Borges Hermidas, Hélio Viana mesmo, está entendendo? Sotomayor, enfim, eram os grandes campeões de vendas e que reeditavam aquele modelo de história, né, política dos grandes personagens, né, focalizando fundamentalmente histórias da Europa, né? Enfim, com isso, essa era a contribuição, né, ou era a forma como o ensino de História, né, era implementado nessas escolas públicas e mesmo nas escolas privadas. Grande parte das escolas também adotaram cumpriam essa legislação, né, imposta pela reforma de 1971. Né? Mas aí tinha o grande problema. Quem é que vai dar aula dessas disciplinas? Eram as pessoas formadas em História, os licenciados em História, os licenciados em Geografia, está entendendo? E, com isso, né, você tem a preocupação de se criar os cursos para formar professores que pudessem se adequar a esta determinação da reforma de 1971, que era a criação dos cursos de estudos sociais, especialmente as licenciaturas curtas, porque as licenciaturas curtas eram cursos que teriam a duração de 1 ano e meio, né, e formariam levas de professores para entrar, né, nas secretarias, fazer o concurso. E, em determinados momentos, chegou a haver uma portaria
que proibia, isso depois não vigorou, mas houve essa tentativa de impedir que as pessoas formadas em História e Geografia dessem estudos sociais, que os estudos sociais ficassem reservados para aqueles... Isso era uma forma de estimular as pessoas a fazerem a licenciatura em Estudos Sociais, e não História e Geografia, né? Enfim... esse tipo de coisa, né, cria uma série de erosão mesmo, de esvaziamento, né, da área de história na educação básica, né. Ao lado disso também, nós temos, paralelamente a todo esse impacto, né, da reforma de 71 na educação básica, isso quer dizer, essa criação de estudos sociais, ela era fundamentalmente de 5ª a 8ª, né? E o segundo grau, ela também tinha uma diminuição da carga horária, ainda existia a disciplina História, mas tinha uma diminuição da carga horária exatamente para dar conta de incluir disciplinas profissionalizantes, né? Que as pessoas fossem, então, de fato, se aprimorar e ser técnicos de edificação, técnicas de enfermagem, enfim, coisas do tipo, né? Ao lado disso, né, nós temos... Já tem uns 40 minutos, né? Tá, eu também. Tá. Então, eu já vou me preparar para chegar mais ao fim. Então, ao lado desse impacto, né, e desse esvaziamento das licenciaturas em História, né, nós temos também, nesse momento, uma expansão significativa dos programas de pós-graduação na área de História. Porque, como vocês sabem, até o livro do Rodrigo Pato mostra isso também, e outros trabalhos também apresentam isso, como a ditadura militar ela teve esse impacto de promover uma expansão significativa da rede de pós-graduação no país, né? E, no caso da área de História, isso também aconteceu de forma significativa. Na década de 70, foram criados 9 programas de pós-graduação. As principais universidades, UF, USP, PUC, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Unicamp, UNB e Unesp. Mesmo, por exemplo, a USP já tinha curso de pós-graduação antes, mas ela vai ser enquadrada agora de acordo com o regulamento Sucupira, né, que vai definir qual é a natureza, como funciona, como é que deve ser o regime, o que precisa ser feito. Então, é nesse sentido que, a partir de 71, a USP, quer dizer, se readequa a essa legislação sucupira. Mas a USP também, pelo fato dela ser estadual, USP, Unicamp, Unesp, de alguma forma havia uma resistência maior, né? E a possibilidade de intervenção do MEC também era menor, né? Não interferia tanto assim na administração, né? Eu não sei, eu não estudei isso profundamente, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu fico pensando uma coisa que eu estudei bastante e que depois uma orientanda minha estudou, por exemplo, quando chega no Estado Novo, o Capanema destrói a UDF, tá entendendo? Interfere, cria a Faculdade Nacional de Filosofia, impõe os católicos na direção da Faculdade Nacional de Filosofia. A USP resiste muito, mesmo com toda a intervenção do Estado Novo aqui. Mas eu acho que a USP não padece dos mesmos males que a Faculdade Nacional de Filosofia padece. Quer dizer, claro que... Outros, pois mas, enfim. Mas são temas que eu acho que são instigantes até para a gente estudar e ver como é que essas coisas, né, aconteceram. Eu também estou colocando aqui em termos de questões e de hipóteses, senão daqui a pouco ele me mata aqui. Mas, enfim,
de qualquer forma, quer dizer, a criação de todos esses programas de mestrado em todas essas universidades, elas vão privilegiar muito a pesquisa. Vão privilegiar fundamentalmente a pesquisa, né? As licenciaturas, elas vão se voltar muito para a preparação, a preocupação dos professores e dos alunos voltado para a preparação para a pós-graduação, né? E a formação de professor vai ficar muito secundarizada, né? Se a área já tinha problemas, já vinha com problemas ocasionados pela ditadura militar, né, essa questão da expansão da pós-graduação, se ela traz benefícios, se ela tem contribuições importantes, de outro lado, né, ela também cria impactos que dificultam, quer dizer, uma renovação das licenciaturas, né? É claro que, depois do fim da ditadura, no período de redemocratização, todo um movimento social vai acabar com estudos sociais, vai retomar a discussão de renovação do ensino, do ensino de história, enfim. Mas aí eu nem vou poder adentrar nisso aqui, tá? O que eu quero falar agora, para eu ficar exatamente dentro do meu tema, do meu tempo, né, que eu disse que até falar menos, nem estou falando menos, vou acabar cumprindo o horário, mas também não quero ir além, é o terceiro ponto que eu tinha dito no começo, né, eu tinha dito que ia falar da questão dos impactos da ditadura no curso, na universidade, na educação básica, e depois o que eu queria falar sobre o ensino de história sobre a ditadura militar, né? Agora não é mais na ditadura militar, tá? E aí, bom, isso aqui eu já falei. Como é que fica o ensino de história sobre a ditadura militar? Bom, evidente, durante a ditadura militar, né, o período de história recente totalmente fica submerso, né? Ninguém comenta, né? Fala-se muito pouco sobre o período da história recente, né? E, como eu já disse, as grandes obras eram desses autores que já vinham de décadas anteriores, né? E que, consequentemente, reeditava aquela grande história e tal. Vai ser no finalzinho dos anos 70 que nós vamos ver a emergência de uma série de livros novos, né? De Ilmar Matos, Chico Alencar, né? Aqui da USP, Elza, enfim, uma série de professores das universidades e com tendências, né, à esquerda, vão começar a escrever livros com uma outra perspectiva. Mas isso já acontece no finalzinho dos anos 70. Já estamos falando, praticamente, anistia, abertura, né? E aí, efetivamente, os anos 80 já é um outro clima, uma outra discussão que vai trazer novas contribuições para a produção dos livros didáticos, né? Bom, e aí agora eu vou entrar no tempo presente, né, que é a contribuição do Prof. História. Claro que eu não ia poder fazer uma apresentação sobre ensino de História e não ia falar do Prof. História, né, coisa que é um tema querido do meu coração, né. Enfim, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o Prof. História, né, não vou poder me deter nisso, mas é um programa da CAPES que se inicia a partir de 2013. Né? Outras áreas já tinham acontecido antes, Prof. Mate, Prof. Letras, enfim. Prof. História são mestrados profissionais voltados para professores da educação básica, né? E é uma política pública desenvolvida pela CAPES, né? Eu tive a oportunidade de colaborar com esse projeto, de liderar esse projeto na UFRJ, e é um programa em rede nacional, né? E aí, rapidamente, é uma coisa ainda muito
superficial, e eu fiz isso em grande parte para poder conversar um pouco aqui hoje, como é que está a questão da ditadura militar nesses trabalhos, nessas dissertações desses alunos que são os professores da educação básica, né? Atualmente, a rede do Prof. História tem 39 universidades, em praticamente todos os estados brasileiros. Acho que não tem Espírito Santo, não tem. E quase todas as universidades públicas abrigaram, fazem parte dessa rede nacional, né? E, nesse período de 2014, né, quando começou a funcionar, até 2023, dentro da... esses números eles não são absolutamente precisos. Isso a gente tirou da plataforma de teses, dissertações da CAPES, eu acho que eles precisam ser mais refinados, né? Desses 1.597 trabalhos, 70 são dissertações sobre a ditadura militar, o que eu considero um número muito pequeno, né? 4,5%, mais ou menos, né? O grande campeão, né, de tema é a questão da etnicidade, a questão do racismo, a questão indígena e a questão de gênero. São, de uma certa forma, a temática da ditadura militar, ela declina um pouco, ela fica um pouco secundarizada em relação a esses outros temas, né? E aí, e como é que são, na verdade, né? Como é que esses professores da educação básica, isso até estou me baseando um pouco num trabalho de uma colega, a professora Alessandra Carvalho, que é da UFRJ e é do Prof. História, ela também escreveu um texto interessante sobre a ditadura militar nas dissertações do Prof. História. E, na verdade, em grande parte, né, a preocupação com a aplicação, porque uma das premissas do Prof. História é que todas as dissertações elas devem ter um caráter de aplicação. Do que aquele professor, como é que ele trabalha determinadas temáticas que ele elege na sua sala de aula. Isso envolve, então, a criação de material didático, vídeos, filmes, sites, enfim, cartilhas, são muito diferenciados, né? E, de fato, nesses últimos... ainda dá para mostrar mais um pouquinho. Aqui dá para mostrar também, como eu disse, eu acho esses dados ainda muito iniciais, né? Mas como é que cresce, especialmente em 2016, 2017, há um crescimento do número de dissertações sobre a ditadura militar, né? Mas eu estou dizendo para vocês, eu acho que esses números foram assim produzidos, quer dizer, levantados de forma ainda um pouco rápida, precisam ser melhor trabalhados. E aqui também tem as áreas, as regiões, tá, em que há uma maior presença dos... Como o Prof. História ele é em rede nacional, tá? Deu para a gente ver que regiões, que temas são mais relevantes. Então, a gente vê, por exemplo, o Centro-Oeste e o Norte, o tema da ditadura militar é muito pequeno. No Sul e no Sudeste, né, o azulzão e o amarelão que são as áreas, né, são as regiões onde estão as universidades e onde estão os professores que se dedicaram a estudar a ditadura militar como seu objeto de dissertação, tá? O grande problema que aparece também nessas dissertações é um período, né, um período bastante dramático do governo Bolsonaro, né, uma preocupação muito grande com escola sem partido, né, uma preocupação muito grande com o Brasil, com essas versões, essas narrativas veiculadas pelo Brasil Paralelo, está entendendo? E a própria existência de um público dentro das salas de aula
muito favoráveis à ditadura militar. Né? Uma crença de que a ditadura foi um período muito bom, que combateu o comunismo, né? Muito influenciado também pelas próprias vinculações religiosas desses alunos. Então, o desafio desses professores, né, em trabalhar a ditadura militar na sala de aula com seus alunos, né, é muito grande. Né? Além dos riscos, né, que eles correm, né, de as aulas serem gravadas e coisas do tipo, né, a própria possibilidade, né, de criar alternativas, né, de que seja possível trabalhar a ditadura militar de uma forma que procure trabalhar de uma forma mais objetiva, mostrando, especialmente nesses espaços onde existe, digamos, setores favoráveis à ditadura, não adianta você chegar lá e dizer para o aluno, olha, a ditadura foi péssima, está entendendo? Mas é uma oportunidade interessante de trabalhar com as diferentes versões e mostrar como é que se constrói o conhecimento histórico, né? Como é que você analisa um site, ensinar aos alunos como é que você lê uma matéria na internet, né? Como é que você valida uma informação veiculada nas redes sociais, né? Como é que você aprende a distinguir uma fake news, né? Então, se de um lado a ditadura militar, ela estuda a ditadura militar, ela coloca muitos desafios, né? Muitos até riscos, mas, de outro lado, também ela pode trazer possibilidades de não só, eu defendo muito isso, não só ensinar a história, os conteúdos, né? Vamos estudar a Revolução Francesa, vamos estudar a Grécia Antiga, vamos estudar não sei o quê, mas como é que se constrói o conhecimento histórico? Né? Para que serve o conhecimento histórico? Né? Enfim, gente, eu paro por aqui. Tá? Eu acho que eu fiquei dentro do tempo, né? Agradeço imensamente a vocês a essa hora, 19h30, estarem ainda aqui assistindo, né? Eu espero que a minha fala estimule muito de vocês a prestarem mais atenção no ensino de história, né? Eu acho que isso é fundamental, mesmo que a gente esteja preocupado com as nossas pesquisas acadêmicas da universidade, né? Mas a gente não pode abrir mão de pensar no ensino de história e de pensar na educação básica. Isso é uma função da universidade pública. Nós não podemos apenas nos concentrar no nosso universo da pós-graduação. A gente tem que pensar que nós somos de uma universidade pública e, como tal, nós temos compromissos com a educação básica. Então, a gente tem que saber, sim, o que está sendo discutido na Câmara, por que a formação geral básica é importante, porque isso significa o que vai se ensinar, qual vai ser o lugar da história, né, nesse novo ensino médio que está sendo aprovado proximamente. Então, gente, paro por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigado pela excelente reflexão e chamamento mesmo. Acho que é uma coisa importante, né? Convocação. Acho que é sempre bom lembrar isso e fundamental, né? E não vejo como coisas dicotômicas, né? Pensar pesquisa e pensar ensino, ao contrário, né? A gente sempre enfatiza muito isso também aqui no nosso curso de História da USP. Antes de passar a palavra para a plateia, também me cabe aqui um pouco começar, né, fazer uma pequena reflexão e colocar algumas questões iniciais. Bom, teria várias aqui, né? Enfim, mas eu queria me concentrar em uma questão. Eu, certa vez, estava preparando eu tenho, enfim, um material que é o ensino, um projeto de extensão, na verdade, o ensino
da ditadura, enfim, no ensino básico. E, para isso, eu olhei para a Base Nacional Curricular. Então, a primeira questão que eu queria colocar, aliás, é a questão que eu queria colocar. E é claro que BNCC só existe para o ensino fundamental, ensino médio a rigor não tem, né? A rigor não tem nem ensino médio, né? Tem, mas é meio tem, mas, enfim, é confuso, mas são diretrizes muito amplas, né? Mas vamos dizer, os objetos de conhecimento detalhados estão no ensino fundamental. E aí é interessante, né? Eu queria só sua reflexão a partir dessa questão, que para mim me chamou muita atenção. É claro que o professor, o que tem ali na BNCC é um conjunto de possibilidades, o professor pode ampliar em sala de aula, né? Claro. Mas me chamou a atenção o seguinte, não há a palavra golpe na BNCC. Não há. É assim, o que tem é a ditadura civil-militar e processo de resistência. Esse é o eixo. Governo João Goulart não existe como tópico específico. É governo JK, modernização, e passa direto. Não há a palavra golpe, não há a palavra crise política, golpe, reformas, enfim. Acho que tem alguns avanços conceituais, por exemplo, não aparece a palavra populismo, felizmente, né? Aparece trabalhismo, que eu acho que é um dado interessante. Mas me chamou muita atenção o fato de não existir num documento que procura organizar, né, os conteúdos, né, no ensino básico, a palavra golpe de Estado. E aparece a palavra ditadura, isso sem dúvida é um avanço, né, e processo de resistência. Então, quer dizer, repito, o professor pode, claro, a partir disso, construir conteúdos. Eu não acho que o documento é absoluto. Mas, se o professor olhar estritamente esses conceitos, categorias e ordenações de conteúdo, o governo João Goulart desaparece, golpe não existe. E, para mim, uma questão que eu acho que hoje está no centro desse desafio de estar em sala de aula, que é a dificuldade de você explicar o que foi a ditadura militar do ponto de vista político e social, né? Porque uma coisa é a gente falar de ditadura enquanto adjetivo, né? A ditadura militar. Supondo que as pessoas saibam o que foi isso, do ponto de vista político, do ponto de vista da construção de um novo tipo de Estado, de regime, isso fica em segundo plano. E, claro, é interessante que se discuta resistência, mas resistência em relação a quê? Né? Então, são questões que, quando eu preparei esse curso, esse trabalho para professores, me chamam muita atenção essas lacunas e essas armadilhas conceituais que estão na BNCC. Né? Então, essa primeira, na verdade, é só um começo aqui, queria, né, te ouvir em relação a isso, e aí a gente abre a palavra, já daqui a pouquinho, para algumas sessões, lembrando que a gente tem agora mais ou menos uns 25 minutos. Você quer que eu comente? Acho que pode ser. Vamos fazer uma primeira aqui, depois a gente faz a rodada de 3, né? E temos aí mais ou menos 25 minutos para o debate, tá bom? Tá, então eu falo como tá. Olha, eu concordo totalmente com você, quer dizer, eu acho que a BNCC, quer dizer, não sei se você se lembra, eu não sei se você se lembra, ainda no governo Dilma, a discussão da BNCC foi intensíssima. Né? Eu me lembro até de ter vindo à USP, teve uma reunião, que eu não sei se foi a ANPU que organizou, está entendendo? Mas eu me lembro que eu vim, estava Capelato, tinham várias pessoas, e nós fomos chamados a dar um parecer sobre uma espécie de minuta, né, que tinha sido aprovada. Que tinha sido elaborado por uma comissão que o MEC tinha chamado. Isso ainda era no governo Dilma. Né? E o fato é que havia uma grande divergência, mesmo entre nós, mesmo entre a comunidade dos historiadores, não havia assim, um consenso mínimo. Né? Isso deu muitas brigas, muita confusão, debates na imprensa, porque tinha aquela história, havia um grupo que defendia fortemente uma presença massiva de história da África, história indígena,
e uma quase que eliminação ou diminuição muito grande da história ocidental cristã. Isso gerou muitos embates e não se chegou a um acordo. A Base Nacional Curricular não foi aprovada, né? No governo Dilma. Aí entra o governo Temer, né? E aquilo mudou a esfera da discussão mudou completamente, né? Tanto que no ensino médio o nível de discussão tinha sido tão acirrado, tão complicado, que eles acabaram. Hoje o ensino médio você ensina o que você quiser, né? Cada estado faz lá as suas diretrizes do jeito que acha que vai privilegiar, está entendendo? Eu não sei agora, com essa nova reforma aí do ensino médio, como é que isso vai ficar, né? Agora, eu acho que ficou muito complicado. E, os conteúdos, né? No ensino médio, eu acho que é essa coisa super vaga, que cada estado, na verdade, está direcionando, está fazendo um elenco. Tem até uma colega minha, Mariana, que ela está fazendo um estudo e uma comparação entre a aplicação da Base Nacional Curricular em cada estado. Então, ela entra no site das secretarias e vê o que a secretaria elencou como temas e como objetos a serem trabalhados, né? E isso no ensino médio. E na educação básica, no ensino fundamental, né, de 5ª a 8ª série, né, há uma lista também. Aí parece mais um currículo, mas também com essas lacunas que você está falando, né? O governo Jango desaparece. Agora, eu vejo também da nossa parte, também aqui, eu digo os professores, isso que você está colocando, e eu concordo totalmente, quer dizer, há uma preocupação muito grande em falar da resistência, da tortura, da repressão, tá entendendo? Mas esses conteúdos da natureza do regime, o que o regime fez de fato, como é que ele atuou, isso não aparece. Eu acho que isso é mais difícil de ensinar. Eu acho que os próprios... isso eu acho que não aparece, porque eu acho que é também uma coisa que exige um investimento de preparação, de organização muito maior, entendeu? E isso é que eu acho que é uma falta muito grande. Eu concordo totalmente com você. Bom, também já vou passar aqui a palavra, mas é interessante também ter um dado que os alunos falam isso, né? Olha, eu não tive isso na escola, porque ou está no 9º ano, no último bimestre, ou está no 3º ano, no último bimestre. Ou seja, o cara ou está pensando já no ensino médio, ou está pensando no vestibular. E não tem ensino de história contemporânea no Brasil nesse sentido. Então, enfim, mas só um comentário. Agora eu passo a palavra, acho que o Edson está escrito. Felipe, desculpa, James. Seu nome é? Marcelo. Vamos fazer esses 4 aqui, né? Essas 4 perguntas, a gente... Tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Edson, sou professor da Rede Pública do Estado do Ceará, né? Conterrâneo de Camilo Santana. Estou rouco da voz, porque cheguei aqui em São Paulo, dei uma pane na minha voz. Camilo Santana, como vocês sabem, ministro da Educação, chega lá, viu? A senhora falou de um assunto muito interessante que nos toca muito, que é o ensino médio, o novo ensino médio. Camilo Santana, ao chegar aqui como ministro de Estado, com a mensagem de que a educação no Ceará é a melhor do Brasil, o Lula acreditou nessa mensagem. Enquanto professor do Estado do Ceará, da rede pública estadual, eu percebo o seguinte, que lá a educação está baseada em números. Não existe aprendizagem por parte da educação no Estado do Ceará. Eu digo porque eu sou professor da rede pública, ensino no ensino médio, professor do ensino médio.
A reforma da educação, que ele está implantando, vai implantar aqui no Brasil, ele colocou o seguinte: na pandemia, só para você ter uma ideia, o disparate da educação no estado do Ceará. Na pandemia, quando em 2020, 2021, ele colocou um parecer, e nesse parecer diz o seguinte: o aluno que frequentar a escola por alguns dias, se ele desaparecer e voltar no final do ano, a escola vai ter que criar um dispositivo chamado busca ativa para que traga esse aluno de volta para a sala de aula. Eu tive a infelicidade de chegar na sala de aula e, nesse final de ano, 2021, porque nós retornamos para a sala de aula em 2021, o aluno perguntou: professor, você ensina o quê? No final do ano. Você é professor de quê? Eu disse: professor de história. Mas você faz o que aqui? Não, eu vim fazer a prova. A escola teve a obrigação de buscar o aluno aqui em São Paulo. Tinha alunos aqui em São Paulo, a escola pegou o telefone dele com os pais, nessa tal busca ativa, por obrigatoriedade de um parecer do governo Camilo Santana. Camilo Santana é uma fraude na educação no Brasil. É uma fraude. E aí o projeto dele é neoliberal, como vocês sabem disso, porque quem controla a educação lá no Ceará é o Instituto Lema, Ayrton Senna, é a Fundação Bradesco, é o Instituto Itaú Unibanco. Então, nós estamos nas mãos de um cara que está vendendo educação com esse projeto que o Michel Temer colocou em 2017, da reforma do novo ensino médio, que está nos causando um maior problema lá no estado do Ceará. Como é que daqui, pau? Mas é trilha, é ativa, você pega. Fizeram uma tal de uma trilha lá que era um passeio pelo infinito. Eu não sei que passeio é esse. Um passeio pelo infinito. Aí é o pior. A história foi reduzida. Eu tenho 1 hora aula. Eram 2 horas aulas, eu tenho 1 agora somente, e outra é online, que é outra fraude. Aula online é a maior mentira que surgiu no Brasil pós-pandemia. É só isso. Professor, é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: como nós podemos vencer esse projeto neoliberal de educação colocado nessa BNCC e que veio de goela abaixo do povo brasileiro, se nós não tivermos um projeto alternativo que possa dizer assim: temos que colocar um outro projeto de educação, não com essa BNCC aí, não com esse projeto do Michel Temer, porque esse é o projeto do Michel Temer, que eu pensava que o Lula ia revogar, como Daniel Carlos é um lutador incansável nesse sentido, e até agora não conseguimos. Mas a pergunta é: como vamos superar esse problema do novo ensino médio com essa educação tão baixa de qualidade, como o ministro Camilo Santana, que é meu conterrâneo, aqui, vendendo milhões de promessas que, na verdade, não existem. É melhor. Fazer rodada, para a gente otimizar o tempo aqui. Tá bom? E, por favor, a gente sabe que as considerações são importantes, mas a gente pede as perguntas assim objetivamente, mais objetivamente. Bom, boa noite, Marieta. Eu sou Marcelo, sou orientando do Marcelo Magalhães, lá na Unirio. Terminei meu doutorado agora. E o meu doutorado ele foi sobre ensino de história na ditadura e fiz uma comparação entre Brasil e Argentina. E, entrevistando professores, uma questão que ficou muito forte para mim assim, nessa empreitada, e aí eu queria, não sei, você comentasse dentro do seu ponto de vista, da sua perspectiva também, se o professor também se animar em comentar, que é o avanço da extrema-direita ou das direitas radicais, o que, enfim, como que a gente quiser nomear isso. E como o enfrentamento existe, você falou muito sobre o conhecimento histórico, né? Então, se apegar ao fato, ao contexto e tudo mais. Verena Alberti, ela fala bastante sobre essa perspectiva. E tem uma questão que é o ponto de vista emocional do que está vinculado a essa memória da ditadura, né? Por exemplo, os estudantes, cada vez mais, eles estão se afastando do que foi a ditadura. E existe o movimento dos próprios professores, tanto no Brasil quanto na Argentina, independente que a Argentina tenha políticas de Estado de memória, envolve a autocensura também. Então, e isso foi um dado muito
cruel da pesquisa de entender que os professores não estão mais se animando a tentar elaborar estratégias diferentes justamente por esse enfrentamento do contexto que a gente está vivendo, né, aí do Cone Sul. Então, acho que essa é uma abertura para esse diálogo, para a gente poder até pensar assim, né? Será que é só pelo conhecimento histórico? Quais a afetividade, as emoções que são tão naturais da adolescência? Por vezes, o ponto de vista acadêmico rechaça isso, de que a gente deveria se pegar a uma certa cientificidade ou objetividade disso. Mas, muitas vezes, o que os professores constroem é usar filmes, a ida aos museus, que é o meu objeto de pesquisa. Então, também, qual é o papel também de pensar no contexto social que a gente está vivendo, de enfrentamento de uma memória positiva da ditadura, de negacionismo, como também a objetividade pode acabar afastando também os estudantes que estão no ápice das suas emoções, né? Acho que a racionalidade, a objetividade, para nós, que já passamos de uma maturidade emocional, é diferente dos adolescentes. Isso pega muito para eles. Então, não sei, queria conversar, compartilhar. Acho que é importante assim, esse tema. Tá. Mais alguma outra pessoa? O James e o... Não? Não. Então, Felipe. Boa noite a todos e todas. Mareta, muitíssimo obrigado pela sua conferência, né? Apesar do nome que você não gostou. Eu tenho duas perguntas muito objetivas, e uma delas se relaciona com o que o Marcos falou anteriormente. Como é que você vê o uso ao longo, tanto da ditadura, mas no pós-ditadura, do termo revolução e ele ensinado em sala de aula, né? No sentido de, como contraponto ao golpe? Se você tem alguma reflexão sobre isso. E o segundo ponto, aí falo de uma experiência também pessoal e de colegas da rede pública com os quais eu tenho contato. Ainda há um sentimento de enorme dificuldade de se ensinar a história mais recente, né, para alunas e alunos. Hoje, estou falando de hoje. Queria te ouvir um pouco sobre isso. O Marcos falou, né, de às vezes chegar no último trimestre, muitas vezes nem no último trimestre, né? Casos de alunos que não conseguem, não veem o período pós-45, não chegam a nem discutir Juscelino, golpe de 64, ditadura, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa realidade que, ainda mais nos tempos de hoje, é alarmante, né? Nós temos mais uma inscrição aqui. Pode, não sei se a gente deixa para uma segunda rodada, pode ser? Seu nome já Juliana. Então, está anotada a Juliana e a gente garante você, Juliana, porque temos aí uns 20 minutos para encerrar, né? Tá bom? Se alguém quiser... Tá. Então, Juliana vai esperar, né? Olha, em relação à questão do Ceará, em relação à questão que você colocou do Ceará, eu acho que tem... eu não vou entrar no mérito da política educacional do Ceará, porque eu não conheço, não tenho dados que você está falando, mas várias das coisas que você falou aí, eu acho que isso aconteceu em todos os estados. Entendeu? Eu vejo alunos, ou melhor, professores do Rio de Janeiro, falando a mesma coisa, entendeu? Porque as escolas trouxeram de volta os alunos depois da pandemia, uma grande dificuldade, enfim. Então, acho que... Agora, em relação à base nacional, a reforma do ensino médio, eu acho que é o seguinte, eu não vou entrar no mérito da postura, da posição do Camilo, né? Mas eu acho que tem um dado real, que é o seguinte, o Camilo, neste momento, ele está até tendo posições, digamos, afinadas com o que a gente gostaria. Ele está... o projeto do MEC é um projeto para aumentar a carga horária das disciplinas. O Camilo e o governo Lula não vai fazer a reforma do ensino médio que ele quer. Entendeu? Isso é um projeto de lei. Isso está na Câmara dos Deputados e vai passar para o Senado. Não basta o Lula pegar a canetinha dele e dizer assim, vamos anular a reforma do ensino médio, tá entendendo? Não é isso, não é por aí, tá entendendo? Então, o que está se travando no momento é uma luta política
encarniçada, está entendendo? Um Congresso extremamente hostil. Sabe quem é que preside a comissão de educação na Câmara? Aquele cara, aquele lá do... Hã? Como é o nome dele? Não é Nicolas, não. Quem está liderando esse... o que foi governador, o que foi ministro da Educação antes. Mendonça Filho. Mendonça Filho é que está coordenando e ele não quer, de jeito nenhum, mudar o principal, digamos, o conteúdo principal da reforma do ensino médio. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender também que a gente está num confronto de forças políticas, onde, independente de fazer críticas ao governo Lula, eu faço várias, entendeu? Acho que aqui todo mundo pode fazer também, mas tem muitas coisas que não é possível aprovar, como essa. Essa questão da carga horária, da formação geral básica, está entendendo? A proposta dessas forças conservadoras era de 1.800 horas. Com muito sacrifício, conseguiu-se, o Mendonça, o projeto do MEC, conseguiu passar para 2.100. Parece que isso é uma bobagem, mas isso define quais serão as disciplinas que serão trabalhadas no ensino médio. Entendeu? Então, não basta ele querer. Isso está relacionado com uma correlação de forças que tem o Congresso. Tá? Bom, em relação a outro... cadê? Eu anotei aqui agora. Hein? Está. Você, o ex-orientando do Marcelo Magalhães. Então, olha, eu entendo o que você está falando. Eu acho que é super difícil dar aula de história na educação básica, embora eu já esteja afastado disso há muito tempo. Mas, como eu continuo dando aula no Prof. História, eu gosto eu acompanho muito o que os professores colocam, os projetos que eles têm, essas coisas todas. Mas eu continuo achando, eu acho que é possível você, inclusive, enxugar conteúdos. Eu acho que o programa de história é imenso, né? Tem uma quantidade de coisas que eu duvido que qualquer um de nós aqui saiba aquilo ali. Está entendendo? Se você for fazer uma prova do Enem, você vai ser reprovado, está entendendo? Né? Aquela parte, então, da pré-história, aqueles várias eras, não sei, uma loucura, entendeu? Tem uma quantidade que eu acho que tem que realmente enxugar. Agora, eu acho que a gente não pode abrir mão da objetividade, ou da busca da objetividade, ou do caráter científico da história. Pode ser uma coisa, você pode dizer que é uma coisa ultrapassada. Sabe por quê? Não é que a história, o conhecimento seja verdadeiro nem definitivo. Todo conhecimento, eu acho que tem uma dose de provisoriedade muito grande. Mas, gente, no momento em que você tem essas narrativas ficcionistas, sei lá, negacionistas, entendeu? A história ela tem que ser uma ferramenta que ofereça para esses jovens algum tipo de possibilidade de fazer uma verificação do conhecimento, porque senão vale tudo. Entendeu? O cara que vai lá e que vai dizer que no Brasil a escravidão era muito boa, está entendendo que a escravidão aqui era melhor do que nos Estados Unidos, porque os senhores eram mais maleáveis e mais... Entendeu? Você tem que ter ferramentas para você poder mostrar para esses alunos o que é o conhecimento histórico, como é que você constrói, como é que você tem ferramentas para fazer uma verificação do conteúdo, porque isso não é só para saber conhecimento histórico, é para ele saber na internet o que é fake news, qual é a origem da informação que ele está recebendo. Por isso que eu acho que a gente tem que insistir nisso, por mais que seja difícil. Claro, você pode passar filme, você pode reconhecer os aspectos emocionais, mas eu acho que não pode abrir mão desse elemento da história, porque eu acho que isso é a grande contribuição que a história pode trazer para essa nova geração.
sabe? Para essas pessoas que estão na educação básica, que estão fazendo Enem, que vão entrar na universidade. Ainda... o Felipe. Olha, Felipe, eu acho que, em relação ao ponto que você colocou, da revolução e do golpe, não é fácil você passar esse tipo de conteúdo para alunos da educação básica, né? Mas eu vejo que a gente tem que insistir nisso, sabe? E procurar exatamente mostrar, quer dizer, o golpe e a revolução dentro de determinados contextos. O que muda fundamentalmente, o que não muda. Enfim, trazer exemplos não só do golpe daqui do Brasil, mas buscar fazer algumas conexões, algumas comparações com outras situações de outros estados, de outros momentos, está entendendo? Da própria Revolução Francesa, outros momentos da história que ele vai verificar. Eu acho que, por isso, sabe, por essas dificuldades, quer dizer, tanto o que foi colocado pelas várias pessoas aqui, da grande dificuldade e do grande desafio que é dar aula de história, ser professor de história da educação básica. É um enorme desafio. E, por isso, eu acho que é muito importante a gente ter uma ideia que essa história escolar, ela precisa muito ser aprimorada, ela precisa muito haver um investimento nisso. Porque é muito fácil, quer dizer, em termos, né? Mas é muito mais fácil você chegar na universidade para uma plateia de 20 anos, de que escolheu estudar história, e você transmitir para eles a historiografia, né? A bibliografia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entrar na sala de aula de uma escola pública, né, lá com um menino de 13 anos, para ensinar para ele o que é revolução, o que é golpe, o que é regime militar, está entendendo? Então, é preciso muito investimento intelectual, porque ensinar a história desculpa as pessoas me falar, é um puta investimento intelectual, está entendendo? É um investimento intelectual muito grande. Não é uma coisa simples. Leva tempo, leva amadurecimento, sabe? Então, eu acho que, quanto à questão da história recente, olha, eu acho que tem um problema da dificuldade operacional dos cursos. Porque agora eu estou na última série. Mas vamos combinar que a nossa área tem uma tradição que vem do século XIX, em que é preciso a chamada visão retrospectiva para você estudar a história. Eu, quando entrei no doutorado na UF, as pessoas diziam assim, mas você quer estudar esse negócio de golpe militar, partidos políticos, mas você vai para o UPERJ. Aqui não é lugar para você estudar isso, não, está entendendo? A história recente, né? Você pega aqueles historiadores que investiram, no caso da Instituto d'Histoire de Temps Présent, Derrida e todo aquele grupo em torno dele, a luta que era para os caras terem um reconhecimento, a validação até muito recentemente, nos programas de pós-graduação, quando vinha um professor, um candidato, que queria fazer um estudo de um período muito recente, aquilo era visto com desconfiança. E as pessoas sempre diziam, por que você não vai para a ciência política? Por que você não vai para a antropologia? Por que você não vai para... Porque isso não é tema de historiador. Tá entendendo? Então, eu acho que tem um pouco no nosso DNA, sabe, uma certa dificuldade de lidar com essa história recente. E junta com as dificuldades também da relação com a demanda social, né? E com a pressão da conjuntura, né? Porque uma coisa é você falar da escravidão,
né? Outra coisa é você falar da repressão na ditadura militar. Exatamente, né? Quando você fala de tempos mais recuados, é mais fácil de você sintetizar, e é menos arriscado, digamos assim, do ponto de vista da pressão social que você recebe. Você recebe não só dos setores conservadores, mas também dos nossos aliados. Se você, de repente, você fala alguma coisa... Agora, então, que tem lugar de fala, meu filho, se você bobear, você fala uma coisa que está fora do script, está entendendo? Então, não é fácil, né, lidar, mas eu volto a insistir. Eu acho que nós temos que continuar a história como um campo de conhecimento que fornece subsídios para a gente fazer uma apuração, se você não quiser falar de objetividade, apuração de informação, verificação das informações. Eu acho que a história pode trazer esse subsídio. E acho que a gente deve batalhar pela história recente, né? Eu não devia falar, eu sou moderador, mas eu não vou resistir, gente, desculpa. Um minuto, juro por um minuto. Tem a Juliana e o Antônio, mas assim, rapidíssimo. Rapidíssimo. Não, eu acho que primeiro, eu também acho que objetividade e o trato emocional das questões objetivas não são incompatíveis, só queria dizer isso. Acho. E segundo, pegando esse gancho aqui que o Felipe colocou, é o seguinte: a rigor, apesar de todo o avanço da historiografia sobre o período pré-golpe, sobre o período, ou mesmo sobre aspectos da ditadura, nós, a rigor, não sei se vocês concordam, mas acho que nós ainda não temos propriamente uma historiografia dos processos políticos da ditadura. Nós não temos uma historiografia do golpe. A historiografia do regime é tributária das reflexões de ciência política, a rigor da sociologia política. E da transição política, idem. Então, os grandes processos de entrada e saída da ditadura, outros aspectos, acho que a historiografia avançou muito. É um tema que eu tenho trabalhado muito, por isso que eu não resisti aqui a falar. Mas é isso. Verdade, você tem toda a razão. Agora eu passo, um minuto mesmo, viu? Eu fiquei disciplinado aqui, me moderei. Juliana e depois o Antônio, e a gente vai ter que, infelizmente, encerrar, né? Juliana. Alô, oi. Na verdade, é uma reflexão rápida, assim. Eu sou recém-graduada aqui da História e eu comecei a minha atuação agora no ensino básico, né? E o que eu estou vendo na sala de aula, e eu vi muito no estágio, a questão não é nem como você ensina a história, a questão é simplesmente ensinar, porque atualmente os alunos eles não estão ouvindo, eles não prestam atenção. Conseguir ser ouvido numa sala de aulas tem sido uma batalha muito grande. Isso eu conversei muito com professores quando eu fiz o estágio, e eles falaram que é uma batalha cada vez maior. E assim, é chegar numa sala de aula onde os alunos estão todos ao redor de um celular, ou com fone de ouvido, ou conversando, e o professor está solitário numa lousa falando para um não público. Então, além de abordar o assunto, é conseguir simplesmente abordar o assunto. É isso, assim. Olha, Juliana, você colocou uma coisa... tá, desculpa, Antônio. Tá, por favor. Não, pode ser. Tem, ó. Tá bom. Vai ser que nem assembleia sindical. 3 minutos. Veja, Assembleia estudantil. Eu penso, inclusive, estou estudando a greve de 79, e aí apareceu como reivindicação o seguinte, lá na negociação dos canavieiros. Os canavieiros, em 1979, dizia o seguinte: os engenhos de açúcar que tiverem mais de 50 crianças, os senhores de engenho têm que abrir uma escola. Ou seja, o que é que isso sinaliza? Sinaliza o seguinte: os engenhos de açúcar funcionam com analfabetos. O trabalhador que se educa, ele não vai querer ser cortador de cana. Então, esse exemplo, ele é emblemático do Brasil. A nossa sociedade, diferente da Europa, não precisou da escola para ensinar a língua, para ensinar a ler. Então, quando nós temos os professores... Isso é uma primeira questão que eu acho que me enlouquece. Há uma política de a escola pública ser essa escola que paga muito mal,
que não educa, que não realmente qualifica. Segundo, eu não sei atualmente quantos alunos um professor tem dentro da sala de aula, mas uma sala de aula onde o professor não dá um retorno de correção de trabalho, não tem educação. E isso também é uma decisão política, tudo isso é político, eles sabem que, não é? Isso tudo é uma decisão política. Agora, só para concluir, a gente tem lá no laboratório, que tem os processos trabalhistas, a gente faz um trabalho com as escolas. Leva os alunos, turmas de 30, para ler os processos trabalhistas, e aí... Trabalhar com documento. Mas aí tem uma coisa fantástica, porque quando eles leem, aí surgem as histórias que os alunos começam a contar. Ah, meu tio processou a empresa. Aí pronto, aí abre o debate, e aí é realmente a história incorporada. Quer dizer, a gente tem que encontrar um jeito. Agora, só para terminar, como eu trabalhei muitos anos na escola, no colégio de aplicação, que era uma elite, mas minha preocupação maior era ensinar o aluno a ler. A ler, o que eu dizia é o seguinte: leia um parágrafo e me diga em 3 palavras o que é que ele disse. Porque eu dizia assim, se ele não dominar a leitura, ele não se apropria do conhecimento. Só era isso. Parabéns. Ô Montenegro, vou dizer uma coisa para você também. Quer dizer, na verdade, a sua questão, a questão do Montenegro, é uma questão aqui maior até, não é uma questão do ensino de história, né? É uma questão do ensino e da educação em geral. Quer dizer, o ensino de história acabou jogando a gente na questão educacional maior. Primeiro, eu acho que os métodos de ensino têm que ser mudados. Não dá, eu acho que não tem, eu não sei como é que é. Eu não estou falando, mas eu também não sei como é que é, está entendendo? Mas eu acho que é isso. Se você chegar lá e quiser botar a sua aula e fazer uma explanação para os seus alunos, uma narrativa, não vai dar certo. Você tem que pegar um documento, você tem que pegar um filme, você tem que pegar um ponto, jogar ali para, de alguma forma, isso ter uma atratividade para eles se engajarem. Porque ir lá e querer que eles te escutem já era difícil, e agora eu acho que está muito mais difícil. Eu acho que vai ficar mais. Com todas essas coisas de internet, telefone celular, um acúmulo de demandas, de estímulos externos, que eu acho que é muito difícil. E vou dizer uma outra coisa relacionada com o que você falou. Eu acho que o Brasil tem uma preocupação de fazer reformas. Faz a reforma. Se a gente for pensar aqui, está entendendo? Tem a reforma de 71, agora tem a reforma do ensino médio, depois teve a lei de diretrizes de base de 94, o PCN, enfim. Gasta-se um dinheiro absurdo com essas reformas, porque para implementar as reformas nos estados, o MEC joga um dinheiro doido para cada secretaria aprender como é que vai ensinar, como é que vai adequar agora o conhecimento, aí, enfim. Eu acho que se pegasse esse dinheiro, melhorasse as escolas, está entendendo? E pagasse melhor os professores, eu acho que as coisas caminhariam muito melhor. Porque as pessoas, assim, têm que modernizar as escolas, né? As escolas não têm condição de nada. Eu coordeno lá na FGV esse programa FGV Ensino Médio. A FGV disponibiliza esse portal de preparação gratuita para qualquer secretaria de educação se cadastrar e usar aquele portal para preparar os seus alunos para fazer prova do Enem. Você faz uma parceria com o Estado. As escolas não têm internet. As escolas não têm computador, então você pode oferecer de graça aquilo ali, mas eles não têm como acessar aquelas informações. Então, essas N reformas que se fazem, e faz reforma disso, faz reforma daquilo, no final, acho que o resultado acaba sendo muito exíguo, tá entendendo? É difícil, né? Mas, ainda assim, eu acho que a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar aí no nosso ofício, batalhando, né?
E sempre tem pessoas que conseguem muitas coisas. Tem muitos professores que conseguem muitas coisas com seus alunos, né? Temos que lembrar da definição sartreana de resistência, né? A gente falou de resistência, que tanto é perseverar quando já não há esperança. Não quis ser baixo astral, mas é um pouco isso, né? Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer muito a professora Marieta. Foi ótimo. Tema fundamental. Palmas para o público que resistiu.